me perdi. Peraí que eu vou me achar de novo. Então, eu estava falando. ah, então, aí o que, que o numerólogo faz? Ele se torna a pessoa que interpreta, é ele que vai passar aquilo que o outro estudou. O que não quer dizer que ele não possa também ser um numerólogo e numerologista ao mesmo tempo, o que seria muito adequado, né? Porque daria até mais segurança à própria pessoa ali, né? Que é o consultor, né? Tem a consulente, o consulente ou a consulente, e o consultor ou a consultora em relação a esse tipo de estudo, né? Enfim, uma coisa que eu queria colocar aqui, como eu disse, eu vou fazer jogar, ter teoria, prática e tal, mas eu queria apresentar os números na maneira como eu vejo. E o zero, ele é um número. Todos os números, a propósito, quando eu falo de numerologia, eu os considero como elementos e não como necessariamente números, mas são números que eu os vejo dentro de um aspecto esotérico como elementos, ok? Então, tem elementos na natureza, então eu os vejo como elementos. O número zero, pela história, pela própria matemática, ele é o elemento ou o número mais novo, porque até alguns bons anos atrás não existia esse elemento zero, mas existiam os elementos primários, que eu chamo primários, que são as unidades, de 1 a 9. Mas o zero entrou. Então, olha como eu disse o processo da evolução. Penso eu que se Pitágoras ou qualquer um numerólogo, né, um astrólogo, um numerólogo, considerando essa questão numerológica, há 200 anos, ele ia interpretar até onde ele podia, até onde ele tinha conhecimento. E que naquela ocasião, possivelmente, o zero não existia. Possivelmente não existia há 200 anos atrás. Então, ele não, se fosse um numerólogo, ele não tinha como associar. Nem um numerologista, porque não existia o zero. Ora, houve um processo de evolução. E nesse processo de evolução, aparece o zero. Então, se aparece o zero, algumas adequações se fazem necessárias, né? Como eu disse, essa apostila ela foi escrita em 1993. Para se ter uma ideia, essa apostila, originalmente, dentro do espelho, do numeroscópio, tem um quadro que eu chamo de traçados de vida. Quando ela foi escrita, haviam 4 subdivisões, 4 divisões temporais. 4. Hoje são 5. Agora, por quê? Muito possivelmente, a partir dos estudos, a partir das pesquisas, a partir de adequações, compreendi que havia uma mudança que estava relacionada com a longevidade. Ora, se em 1993 a longevidade, a expectativa de vida do ser humano do Brasil, por exemplo, né, porque eu tenho que diferenciar quando não do Brasil, mas isso é uma coisa mais avançada, o que, que acontece? Em 1993, a expectativa de vida talvez fosse 60 e poucos anos, 60 anos, não me lembro agora. 60 e poucos anos. Hoje está em 80. Ora, eu tinha uma subdivisão de 4 períodos, né, períodos diferenciados, que encaixavam ali mais ou menos essa coisa aí de faixa etária. Hoje, ela se estende. E eu não posso simplesmente pegar o 4º ciclo e botar ele de forma infinita, porque nós não somos infinitos, né? Dentro do aspecto da vida como ela é, né? Carne, osso, coração, cérebro, etc. Né? Ainda, eu acho, ainda também. Enfim, então houve uma modelação. Como houve também
com o aspecto da própria qualidade intrínseca. Entende? Um ajustamento, porque e de uma forma radical, de uma forma em tempo muito curto, muitas coisas relacionadas à formação, a questões de faculdades, né, elas modificaram. Hoje, vocês sabem disso, uma criança de 5 anos dá um show de informática, dá um show dessas coisas do celular. E nós de 60, 70 anos, 50, ficamos lá vendo navios. Mas elas já estão nascendo com essa energia, com essa formação, numa frequência que é delas. Então há uma nova formação energética, há uma nova vibração, né? Pode ser que até venha a nascer um novo número, quem sabe, como há alguns anos não havia o zero, hoje é o zero. Quem me garante que não vai existir uma mudança na matemática? Quem me garante? Né? Quem nos garante? Então, eu gostaria de deixar essas informações, vou estar sempre quebrando com essas digamos, essas deixas, né? Em relação a tudo, em relação à numerologia. Mesmo que, ora, eu associe o tarô, eu associe a astrologia, eu associe alguma outra orientação que a gente possa, possa fazer uma analogia, digamos assim. Tá? Então, eu quero, agora, vou fechar esse vídeo com uma leitura sobre o zero, tá bom? Então, vou ler para vocês. Imagine-se em um lugar totalmente nebuloso, sem nada e nem ninguém. Não vê, mas ouve sons como das águas, como das águas do mar. Não consegue nem sentir o chão que pisa. Porém, ora passa pelo seu corpo ar frio e ora ar quente, deixando-a em dúvidas. Não sabe se ao dar um passo não cairá em um abismo. Sente-se em um mundo de mistérios. Tem a sensação de que está perdida no fundo de uma perdida caverna escura e fria. Mas, quando uma brisa aquecida lhe toca, é o ar de perspectiva que lhe anima, inspirando-lhe a tomar uma iniciativa e dali sair, pois ficar ali significa nada ver, nada saber, nada ser e nada fazer. Contudo, os medos lhe surgem e inibe suas inspirações de ora querer mudar. Percebe que a única forma de sair é pelo afrontamento ao obscuro e aos medos. Pois bem, agora vamos entender essas sensações, esses estados e sentidos, porque a página seguinte é disso que fala, né? Que fala assim: sob essa imaginação, passe a considerar que essas sensações, sentidos e estados são do elemento numerológico zero. Esses sentidos, sensações e estados pertencem às propriedades do zero. O zero pode ser o tudo ou nada, o princípio ou o fim. Na verdade, ele não é o princípio, mas é uma alavanca, a alavanca da iniciativa. Pode ser a alavanca da iniciativa. Mas na vida real, o zero caracteriza-se muitas vezes como dúvida, obscuridade
e desafios. É como um ser oprimido na escuridão, na incerteza, no medo. Tem em conflito o desafio de quebrar o medo. Busca a liberdade, quer a liberdade, vai ao encontro da luz por iniciativa ousada, quebrando limites. O zero pode ser um aventureiro. Ele é moderno, já que esse elemento é o mais jovem de todos os números. É também universal, afinal é uma circunferência, é uma esfera. Se ele é o zero, pode ser entendido como o nada, mas é bom que se saiba que o nada não existe. Por mais novo e incomum que ele, o zero, seja, ele existe, embora do jeito dele, que pode ser igual a mim, igual a você, igualzinho a todo mundo, podendo também ser diferente de tudo, de todas e de todos. E como o zero não é referência, como assim não é referência? Ele pode ser sim. Na economia, por exemplo, sua posição antes ou depois da vírgula expressará valores maiores, menores ou nenhum. Portanto, o zero é basicamente um elemento de relatividade. Não há nele um caráter fixo. Suas influências comportamentais são indefinidas. Ora, apresenta-se incoerente ou em disfunção de consciência. E ora, consciente, a partir de si, do diferente, do que pode se adequar, pois é a questão do zero na vírgula, ou a questão do zero como um coringa. Porque ele é um modificador, ele é um elemento de modificação. O 1 é 1, mas se eu colocar um zero ali após, ele vira um 10. Ele faz com que aquele 1, que era uma unidade, se torne uma dezena. No carnaval, nota 9 é 9. O 10 é o 10. Ou seja, relatividade, incertezas, está no zero. Então, o zero é o elemento mais complexo que nós temos na numerologia, pois é difícil identificá-lo. E muitas das vezes identifica-o em associação. Associação ao 1, ao 2, ao 3, né? Mas ele, por ser um elemento, lembra, não é a questão dele ser um número, mas porque ele é um elemento. E se ele é um elemento e ele existe, ele tem uma função. Então, a coisa mais importante é encontrar a função dele naquele momento, naquela ocasião, naquela pessoa. Ok? Então, até a próxima e vamos continuar. Eu vou fechar essa playlist até o momento em que eu me sentir à vontade para passar para cada um de vocês, através do vídeo, como vocês vão encontrar os seus elementos de frequência que vão estar para vocês como condutores de 2024, tá bom? Mas por enquanto eu prefiro continuar assim. Tem gente que não tem paciência, né? Mas fazer o quê? Se não tem paciência, possivelmente deve ter uma ligação com o elemento 20, combinado com 5, esses 25 assim, muito, e principalmente tiver um envolvido, isso dá uma impulsividade, dá um aceleramento, uma aceleração. Se tiver o 15, então, nossa, se tiver uma correria, que é tudo muito rápido, e passa atropelando tudo e todos, fura a fila, entendeu? Fazer o quê, né? Até a próxima.